Aquecimento global é natural? CO2 é bom para o planeta. Veja 10 mitos sobre a crise do clima. Evidências científicas consistentes e robustas indicam que as atividades humanas têm causado o aquecimento global, mas ainda há quem ignore os fatos e dê ouvidos para teorias negacionistas. Recordes sucessivos de temperatura, mudanças nos ciclos das chuvas e aumento dos eventos extremos são realidades impossíveis de serem negadas e que confirmam o consenso científico sobre as mudanças climáticas. Apesar dos dados e dos fatos, há ainda argumentos negacionistas que empurram a crise do clima para um horizonte de falsas dúvidas ou de pura desinformação. Por isso, veja abaixo a explicação sobre 10 mitos comuns e o que de fato é verdade sobre o aquecimento global, de acordo com os especialistas. Não há um consenso científico sobre as alterações climáticas. 1. O aquecimento global é um fenômeno natural e cíclico. 2. A crise do clima é irreversível e não tem nada que possamos fazer. 3. O planeta está esfriando, não aquecendo. 4. A Antártica está ganhando gelo, não perdendo. 5. O aquecimento global não vai influenciar significativamente o Brasil. 6. Podemos poluir à vontade porque as plantas precisam de dióxido de carbono. 7. O desmatamento não contribui para as mudanças climáticas. 8. Nunca existiu esse tal de buraco na camada de ozônio. 9. A Terra, e os humanos, vão se adaptar ao aquecimento global sem problemas. Mito: não há um consenso científico sobre as alterações climáticas. Esse é um mito clássico e, por isso, vamos começar por ele. Por mais que um ou outro pesquisador possa argumentar o contrário, evidências científicas consistentes e robustas indicam que as atividades humanas, principalmente a queima de combustíveis fósseis, têm causado o aquecimento da superfície terrestre e dos oceanos, resultando em impactos significativos no clima global. De acordo com uma pesquisa da Cornell University que analisou estudos publicados entre 2012 e 2020, mais de 99% dos cientistas climáticos reconhecem que as mudanças no nosso clima estão acontecendo e são causadas pelo homem. Essa conclusão contrasta inclusive com uma pesquisa de 2013, que mostrava que 97% dos estudos entre 1991 e 2012, revisados por pares, apoiavam a ideia de que as atividades humanas estão alterando o clima, destacando a diminuição significativa das vozes céticas. Somado a isso, diversas sociedades científicas internacionais, como a Associação Americana para o Avanço da Ciência, a Royal Society do Reino Unido, uma das principais instituições científicas do mundo, a Academia Brasileira de Ciências, entre diversas outras entidades, expressam em declarações públicas o consenso de que as mudanças climáticas observadas são extremamente prováveis devido a atividades humanas. Nesse site do governo da Califórnia, por exemplo, há uma lista de mais de 200 organizações do tipo. Além disso, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, IPCC, da ONU, reforça a conclusão de que as atividades humanas, especialmente as emissões de gases de efeito estufa, são o principal impulsionador das mudanças climáticas. O órgão é reconhecido mundialmente como a fonte mais confiável de informações sobre o clima. O fato é que o uso de combustíveis fósseis está impulsionando de forma esmagadora o aquecimento global. A temperatura global da superfície aumentou mais rapidamente desde 1970 do que em qualquer outro período de 50 anos durante os últimos 2000 anos. E para manter o aquecimento em 1,5 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais, as emissões de gases de efeito estufa devem ser reduzidas de forma profunda, rápida e sustentável em todos os setores. Marca de cruz mito: o aquecimento global é um fenômeno natural e cíclico. Esse argumento tem como tese o seguinte ponto: flutuações no clima do nosso planeta sempre existiram e ocorrem durante alguns períodos. Depois passam e tudo bem. Tudo bem, é verdade que o clima da Terra sempre passou por oscilações, mas o que está acontecendo atualmente difere significativamente das variações climáticas naturais e cíclicas do passado. Nos últimos 150 anos, houve um aumento significativo nas temperaturas globais. Como resultado disso,
o mundo está agora cerca de 1,1 graus Celsius mais quente do que estava no final do século XIX. Esse aumento é descrito como súbito e muito rápido em comparação com as variações climáticas históricas. Aliado a isso, ao contrário das variações climáticas anteriores, o atual aquecimento está ocorrendo simultaneamente em todo o mundo. Para termos ideia desse ineditismo, o período mais quente dos últimos 2 milênios ocorreu no século XX em 98% da superfície da Terra, um forte indício de que a causa do aquecimento é de origem humana. Se estamos colocando mais CO2 na atmosfera, principalmente pela queima de combustíveis fósseis, temos retenção de calor na troposfera, e o resultado disso é o aquecimento do planeta. Negar isso é negar física básica, acrescenta Lima. Marca de Cruz-Mito, crise do clima é irreversível, não podemos fazer nada. Embora já tenhamos causado mudanças significativas no clima, tomar medidas agora pode sim influenciar positivamente o futuro climático. O problema é que, ao menos que ações mais efetivas sejam tomadas, o aumento da temperatura pode atingir os preocupantes índices de 2,5 graus Celsius a 2,9 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, indo muito além das metas do Acordo de Paris, como mostrou um recente relatório da ONU. Mas reduzindo as emissões humanas de gases de efeito estufa, podemos sim frear o aquecimento global. É verdade que se parássemos todas as emissões de gases que causam o aquecimento global hoje, o que é muito difícil de acontecer, a temperatura do planeta ainda subiria por um tempo porque há muito calor guardado nos oceanos. Mas, quando esse calor extra sair para o espaço, a temperatura da Terra pararia de subir e ficaria estável. Além disso, os processos naturais do nosso planeta começariam a remover gradualmente o excesso de gases poluentes da nossa atmosfera, resultando em uma diminuição gradual das temperaturas globais. Marca de Cruz-Mito, o planeta está esfriando, não aquecendo. O impacto do aquecimento global não significa apenas ondas de calor, mas, sim, desequilíbrio nas dinâmicas do planeta. E os eventos extremos estão sendo potencializados pelas mudanças climáticas e isso é inquestionável, segundo cientistas e especialistas de todo o mundo, incluindo o IPCC. Se a temperatura global subir 1,5 graus Celsius, ainda conforme o IPCC, haverá mais ondas de calor e estações quentes mais longas. A 2 graus Celsius, o calor extremo terá impactos devastadores na agricultura e saúde. Mudanças em umidade, ventos, neve, gelo, áreas costeiras e oceanos afetarão regiões de maneiras diferentes. Além disso, é preciso ressaltar que mudanças diárias e padrões climáticos continuam trazendo dias frios. Eventos como Laninha, por exemplo, afetam bastante o clima, tornando algumas áreas mais úmidas ou invernos mais frios. Marca de Cruz-Mito, e a Antártica está ganhando gelo, não perdendo. Um estudo recente revelou que mais de 40% das plataformas de gelo da Antártida encolheram desde 1997, e quase metade delas não mostra nenhum sinal de recuperação. E isso também é resultado do aquecimento global, que está fazendo a água do oceano aquecer e o gelo derreter.